Para quem tem acompanhado a política brasileira e o governo Bolsonaro e a relação dos seguidores do Bolsonaro com o presidente, sabe que por detrás disso há quase um teor religioso teológico. Então, assim, chama o Bolsonaro de mito, há a questão do Messias, né, como se ele fosse um enviado, e há toda uma narrativa aí religiosa por trás disso, no sentido de igrejas evangélicas ou segmentos católicos que apoiam o Bolsonaro com base nessa noção de que ele é um enviado do Senhor para salvar o Brasil do comunismo, por exemplo, né? Mas ontem Deus mandou um recado. Mandou um recado claro, e quem souber interpretar isso vai compreender qual é a mensagem de Deus. Mas antes de entrar nesse assunto, já deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, primeiro, para você ser notificado de vídeos novos no canal e também para ajudar aqui no engajamento. E só lembrando que nesse momento está rolando o meu Clube do Livro Filosófico. Durante os próximos 12 meses, vamos analisar 12 obras ou de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse primeiro mês, agora em novembro, estamos lendo O Discurso do Método de René Descartes. E nesse dia 16, haverá a primeira live para a gente poder trocar algumas ideias e debater alguns tópicos propostos por Descartes. E em dezembro, o próximo livro será Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, uma grande obra de literatura brasileira que a gente vai analisar também. Então aproveite, participe, se torne parte dessa comunidade de leitores para a gente poder entender filosofia, pensar algumas questões, refletir juntos, vai ser bem legal, tem bastante gente já inscrita, então dia 16 agora a gente vai ter o primeiro encontro ao vivo. Então, se inscreva aqui, link na descrição. E também quero agradecer a todos vocês que participaram dos meus eventos no Nordeste. Acabei de voltar para o Rio de Janeiro e passei por 3 capitais nordestinas, Aracaju, Maceió e Recife. E foi muito legal encontrar vocês, sabe, poder abraçar vocês, trocar ideias, conversar, ouvir suas angústias, poder, sabe, compartilhar a nossa experiência e também celebrar a derrota do Bolsonaro, porque isso é muito importante para restaurar um senso de normalidade. Como eu mencionei no começo aqui, tem um segmento do eleitorado do Bolsonaro que pensa que ele é um enviado do Senhor, de Deus, do Pai Todo-Poderoso. Isso complica muito qualquer tipo de diálogo com o bolsonarista. A grande dúvida que vocês tinham comigo, né, ao longo dessas viagens aqui pelo Nordeste, pelo Brasil, é como conversar com o bolsonarista, como convencer um bolsonarista que ele está errado. Eu lancei um vídeo dias atrás sobre isso, explicando alguns princípios elementares nesse tipo de debate que é muito infrutífero. Mas o fato é que quando você reveste a sua posição política com esse ar religioso, complica ainda mais. A gente vai ver aqui algumas cenas de ontem, da chuva que Deus mandou para afugentar, para espantar os bolsonaristas de Brasília. Foi uma chuva torrencial lá, sabe, derrubou barracas, foi uma coisa assim desesperadora. Nas imagens você pode ver isso. Misericórdia! Meu Deus, está acontecendo uma tempestade aqui muito forte, gente! Meu Deus, está derrubando todas as barracas em Brasília! Meu Deus, as pessoas estão orando nesse momento aqui, clamando o nome do Senhor. Meu Deus do céu, tudo está caindo, caiu ali. Até as pessoas... Meu Deus, vai cair a barraca que a gente está aqui, que é a cozinha. Gente, está caindo, todas as pessoas estão... E é aquela coisa, né, para quem acredita nisso, para quem, sabe, interpreta esses sinais aí, deveria entender como uma clara mensagem de Deus: vão embora, bolsominions, vocês perderam a eleição, hora de ir para casa. Mas é claro que eles vão entender como uma provação de Deus. E nesse tipo de retórica religiosa, é sempre assim, na verdade. Se há uma punição, é porque Deus quer provar a gente. Se há uma recompensa, é porque Deus gosta de mim e está me favorecendo. Então, assim, não há como confrontar esse tipo de crença. É um dogma, né? Um dogma, e a pessoa sempre vai dar um jeito de inverter a narrativa de modo a, sabe, usá-la a seu favor. Nesse caso não é diferente. Deus está testando, está provando a fé dessas pessoas. Basta pensar ali na cena, né, na cena de Brasília ali, pessoas dentro da barraca, chuva torrencial, voando tudo, e as pessoas com os braços erguidos, rezando para Deus. Deus, por favor, meu Deus, meu Pai, não sei o quê. Então, assim, essas pessoas estão, sabe, completamente histéricas. Esse caso do bolsonarismo aí, ele será lembrado na história brasileira, será lembrado, a gente tem que pensar que, sabe, 10, 20 anos no futuro, será lembrado como um dos casos de histeria coletiva, porque são cenas simplesmente inacreditáveis. Pessoas, sabe, chorando no muro de lamentações improvisados, pessoas orando para Bolsonaro, ou orando para Deus para proteger o Bolsonaro, sabe, movimentos que são totalmente ridículos e patéticos e bizonhos e assustadores, sabe? Não sei se vocês recordam da cena do robô do Bolsonaro, as pessoas, eu sou o robô do Bolsonaro, e aí você tem cenas que são muito piores agora, pessoas que estão, após a derrota eleitoral do Bolsonaro,
pedindo um golpe de Estado, uma intervenção militar, pedindo que Deus dê uma resposta para elas, e aí junta muitos elementos, né? Junta o fanatismo religioso, junta, sabe, essa visão autoritária de sociedade, que se o meu candidato perdeu, agora precisa dar um golpe de Estado, que gera algo previsto, gera algo esperado. A gente já tem visto essa narrativa aí sendo propagada há muito tempo. O bolsonarismo é isso. Há meses, há anos, ele repete essa mensagem de que, caso as coisas funcionem, é preciso que os militares tomem conta. E aí você tem a posição vergonhosa também, juntando a isso, a posição vergonhosa das Forças Armadas. Tem desempenhado um papel vexatório nesse desfecho de governo do Bolsonaro. Por exemplo, né, essa semana o Ministério da Defesa, que é superlotado de militares, emite um parecer sobre as eleições. E dentro desse parecer fica claro ali que eles não encontraram nenhum indício de fraude nas eleições. Só que deixam a margem para que, bem, não encontramos, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Então aí você tem um caso, né, de uma falsa lógica, inclusive mencionado no meu livro Como Vencer no Debate da Razão, um caso de falsa lógica chamada apelo à ignorância. Que é assim, funciona assim, olha, se eu não tenho como comprovar X, portanto Y, ou portanto Y é possível. Nesse caso aqui, se não há como comprovar que houve fraude na eleição, que era a intenção, né, quando os militares são chamados para fiscalizar, ou para, sei lá, conferir, ou para certificar a lisura das eleições, quando eles não conseguem comprovar que há fraude e não conseguiram fazer isso, aí fica a margem para dúvida, né? Ah, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Pode ser que tenha acontecido. Quando eles se recusam simplesmente a reconhecer que de fato não encontraram nada, eles deixam essa margem, essa abertura para que continuem contestando e os manifestantes continuem nas ruas, sabe? Esperando alguma coisa, esperando algum tipo de transformação, sabe, revolucionária da política brasileira. E também vale mencionar, né, que hoje o Exército Brasileiro emitiu uma nota sobre os manifestantes nas ruas e dando a entender que essas manifestações golpistas, que pedem um golpe de Estado, que pedem ruptura institucional, que essas manifestações golpistas, elas são legítimas, elas são aceitáveis, que eles não farão nada porque são aceitáveis. Eu nem sequer sei se é de fato o papel do Exército agora espantar, afugentar os manifestantes. Nesse caso aqui, eu acho que seria a polícia militar, né, que teria que ir lá e remover esses manifestantes caso estejam tumultuando, caso estejam, sabe, atrapalhando. É claro que a gente sabe que se fossem manifestações de esquerda, as forças de segurança já teriam sido destacadas e já teriam afugentado essas pessoas, já teriam expulsado essas pessoas aí na base da porrada. Mas é evidente que, se tratando de manifestantes com os quais muitos desses policiais e agentes de segurança se identificam, e muitos deles são bolsonaristas ainda, claro que até um receio interno de tensões nesse tipo de confronto com esses manifestantes. Por outro lado, nesse momento ocorre a transição do governo Bolsonaro, que desapareceu, né? O Bolsonaro sumiu, ele escafedeu-se, não deu mais pronunciamentos, não se manifestou mais, está ali meio sumido, parece que acionou as Forças Armadas ali, parece que chamou generais para conversar, está desaparecido, e a transição do governo Lula já está operando e tentando fazer uma transição pacífica, tranquilizadora. Claro que o mercado está nervoso, né? Porque o mercado, entre aspas, que quer dizer basicamente um grupo de especuladores financeiros que só pensam no lucro, o mercado está um pouco nervoso porque Lula vai voltar a inserir, segundo o que ele diz pelo menos, né, vai voltar a inserir o pobre na economia, vai voltar a pensar no social. Então é claro que o mercado fica agitado ao pensar nisso, né, mas ainda há manifestações, ainda há protestos bolsonaristas por aí, e eles querem até o fim, até a posse do Lula, que haja algum tipo de ação mais drástica, seja do Bolsonaro, seja dos militares, para evitar isso. Não vai acontecer. O fato é que, nesse momento, o custo do golpe do Bolsonaro ficou muito alto, as instituições já reconheceram a vitória do Lula, você tem lá o Senado, você tem o Congresso que já reconheceu, bolsonaristas famosos que já reconheceram a derrota também, pastores que já reconheceram. Então, o custo do golpe do Bolsonaro ficou muito alto e ele está, eu suponho aqui, né, bem isolado ao ponto de não ter mais força nenhuma para isso. Ele conta com a força das ruas, mas a gente fala de grupos isolados aqui que ainda estão se manifestando, encarando a chuva, encarando a ira de Deus, encarando a vontade de Deus para que eles voltem para casa. Mas são cenas patéticas e deprimentes, mas como eu falei, que serão lembrados como um caso histórico aí de histeria coletiva, de pessoas alucinadas, delirantes, que estão idolatrando um político. São cenas de idolatria política. É assustador. Porque saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, da ira de Deus, né? Derrubando as barracas de bolsonaristas lá em Brasília, chuva torrencial, dilúvio para espantar os bolsonaristas, Deus furioso com essa turma aí. O que você acha disso? Também sobre o papel
que as Forças Armadas desempenharam, vergonhoso, papel vergonhoso, vergonhoso mesmo, sabe, dando margem para continuar essa narrativa golpista e também sobre essa transição do Lula aí. Como é que você está vendo isso? Está animado ou não? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva nesse canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.